Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinesemia. Nós vamos falar sobre desemprego. O desemprego é um dos piores fatores do sistema capitalista e de qualquer sociedade. Trata-se de uma pessoa que não está exercendo o trabalho remunerado e que por isso não tem condições muitas vezes de se manter e nem de sustentar sua família. Logo, os danos colaterais do desemprego são desde depressão até algumas convulsões sociais. Vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com O Corte, de 2005. Esse filme se trata de uma comédia de humor ácido que traz o Javi Garcia interpretando Bruno Daver. Ele é um homem executivo, alto salário, que acaba ficando desempregado. O tempo vai passando e depois de 2 anos ele entra em desespero e coloca em curso um plano muito louco, ou seja, matar o atual ocupante do seu ex-cargo e também todas as pessoas ao redor que podem ocupar aquele cargo, de modo que ele seja o único que possa preencher a vaga e assim recuperar o seu emprego. Então, daí você vê o teor desse filme. Mas, toda a comédia à parte, ele é uma crítica ao capitalismo e também uma reflexão sobre os efeitos do desemprego, tanto do ponto de vista psicológico, subjetivo, quanto do ponto de vista objetivo, social. Por falar nisso, a identidade social da pessoa que está desempregada, ela vai sendo, pelo menos da perspectiva que o filme mostra, vai sendo arruinada com o tempo. Quanto mais tempo passa, essa situação de desemprego vai fazendo com que a pessoa perca o seu respeito próprio. Ela sente que a sua dignidade está se esvaindo e que ela precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa, e muitas vezes de forma precipitada, desesperada. Então é mostrado assim muito de perto os danos psicológicos, porque o Bruno vai contando cada vez mais mentiras para sua família, mentiras para os outros e principalmente para si mesmo. Ele vai ficando cada vez mais perturbado, mais inconstante e imprevisível. Por quê? Porque as suas certezas acabam. As certezas que ele tinha e que ele construiu durante toda uma carreira bem sucedida, bem remunerada, agora já chegaram ao limite. Então o que restou foi a insegurança, foi a incerteza, tanto para ele quanto para o futuro de sua família. Ora, a sociedade ela está montada em função do emprego. Todo o sistema funcional da sociedade é em função disso. As pessoas estudam para poder ter uma boa formação, para poder arrumar um bom emprego e assim sucessivamente, né, assumir o papel na sociedade e viver uma vida minimamente confortável. Tirando o emprego, parece que tudo desmorona dentro dessa arquitetura chamada sociedade. Quanto mais pobre uma pessoa, mais drástico pode ser a questão do desemprego. Por quê? Porque os recursos de uma pessoa pobre acabam muito antes do que de uma pessoa que tem dinheiro. Para algumas famílias, o desemprego já significa que no mês seguinte já não haverá dinheiro para pagar as contas e nem para comer. Então isso se torna muito drástico. Qual é o valor do homem, então, para a sociedade, pelo modo como ela está montada? Um homem vale aquilo que ele possui. Esse é o seu valor social. A lógica do mercado coloca os indivíduos em competição uns com os outros. E é isso que torna a sociedade algo um tanto quanto hostil. Né? De um lado você tem poucos que têm muito, e do outro lado, claro, muitos que têm pouco ou até nada. O filme nos faz pensar uma coisa bem tétrica, que é a seguinte: o emprego formal é coisa do passado. Quanto mais a gente vai vendo a evolução das coisas, o modo como as coisas estão se desdobrando, a gente está percebendo que o emprego formal vai se tornar cada vez mais raro, até se tornar um antiquário. O outro filme é Green Book, de 2018. Esse filme traz o Viggo Mortensen interpretando Tony Lip e o Mahershala Ali interpretando Don Shirley. O primeiro é um ítalo-americano, muito simples, até um
pouco bronco, e o segundo é um afro-americano sofisticado, alguém que conhece arte, conhece cultura, enfim, uma pessoa de hábitos e de emprego refinado. O fato é que naquele contexto do filme, dos anos 60, essa dupla era absolutamente improvável e até socialmente inaceitável. Por quê? Porque predominava nos Estados Unidos um sistema de segregação racial e, por extensão, social, chamado apartheid. Então, brancos de um lado, negros do outro, embora algumas pessoas já demonstrassem, mesmo brancos, né, ter aversão a isso e não concordar com isso, mas o geral da sociedade funcionava assim. Então havia muita coisa velada, muita hipocrisia, mas o fato é que os negros ainda estavam bastante marginalizados naquele contexto. Outra coisa é que o Dom ele precisa de um motorista que o leve numa excursão, numa turnê ao sul dos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sul dos Estados Unidos, naquele contexto principalmente, era extremamente racista, extremamente separatista. Então, ele precisa de um motorista que tenha profissionalismo e disponibilidade de agenda. E o Dom tem isso. Ele teve um negócio que faliu, agora ele vai trabalhar de motorista para ganhar um dinheiro ali de forma provisória e acaba oferecendo esse serviço para o Dom. Então o Dom precisa de um motorista e o Tony mostra todo o profissionalismo exercendo essa função. Então foi essa relação, o desemprego eventual do Tony, que uniu os dois, né? Eles não teriam se encontrado, talvez, se não fosse essa questão. Isso não quer dizer que eles viraram amigos, quer dizer que eles estabeleceram uma relação profissional e dentro dessa relação construíram uma base de respeito mútuo. Porque dentro dessa convivência, um pôde ver um pouco mais da essência do outro, da índole, da forma de pensar, da forma de agir, e eventualmente um ou outro ou ambos puderam aí rever alguns dos seus princípios, alguns dos seus conceitos. Esse filme ele é mais considerado para estudar a questão do racismo, mas eu resolvi aqui pegá-lo por esse outro ponto, menos óbvio, que é a questão do desemprego, né, que é algo que faz com que as pessoas, diante da situação que o desemprego coloca, busquem a alternativa A, depois a B, depois a C. Então, no caso, talvez para o Tony, ele nunca teria pensado nisso, em ser o chofer, o motorista de um negro. Mas a situação conduziu a isso e ele só ganhou com isso. Ele aprendeu coisas, ele desenvolveu coisas em si que talvez ele não tivesse desenvolvido. Então, é isso que fica desse filme. Bases de respeito. Você pode não gostar de alguém, mas você precisa respeitá-lo. E existem bases para construir esse respeito, e nesse caso foi uma relação profissional. Então, 2 filmes falando de desemprego. Primeiro, O Corte, de 2005, falando ali dos aspectos psicológicos e do desespero. E Green Book, de 2018, mas dentro de um contexto separatista, segregacionista, no qual o desemprego leva a uma relação improvável dentro de uma sociedade intolerante. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, deem likes, ativem aí o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!